Fala pessoal, bem-vindos de volta e agora a gente vai começar um novo assunto a respeito de variabilidade no processo. Perceba como tudo isso está linkado, né? A gente passou lá pelo DMAIC, vimos de uma maneira geral quais são os passos, os módulos que contemplam aí o roadmap, o passo a passo do DMAIC. E nós comentamos lá no início qual era a definição de Lean Six Sigma, metodologia para redução de variabilidades no processo. Eu cheguei até a citar um pouquinho o que essas variabilidades ocasionavam em produtos, serviços e etc. Aqui a gente vai consolidar um pouquinho mais esses conceitos. Perfeito? Então, linkando com a definição da metodologia, é importante a gente entender esse conceito de variabilidade e eu tenho aqui algumas premissas. Primeira premissa, um processo sempre apresenta variabilidade. Um processo jamais produz insumos exatamente iguais. Estou falando de produto, estou falando de prestação de serviço também, tá? Então, nenhum processo produz insumos exatamente iguais. Sempre vai haver uma pequena variabilidade. E é aí que entram os detalhes que a gente vai acabar dando uma olhada nesse momento. Produtos defeituosos são produzidos devido à presença de variabilidade. Essa é uma máxima que nós aproveitamos aqui dentro do curso de Lean Six Sigma e vamos lapidando nos cursos mais avançados. Porém, se você tem um defeito, e a gente comentou que o defeito é não atendimento de requisito crítico do consumidor ou do seu cliente, que pode ser também o seu próximo processo dentro da empresa, se você tem um defeito, seja em produto ou prestação de serviço, nós atribuímos esse defeito à presença de variabilidades. E ele acontece devido à presença de variabilidades. Ponto. Vamos lá. Para que um processo seja previsível, é necessário que ele esteja sob controle estatístico, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque ainda nessa aula a gente vai citar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que vocês guardem. Para que eu consiga demonstrar previsibilidade, prever algumas coisas no meu processo, calcular algumas coisas, ele precisa estar sob controle estatístico. E a gente vai ver o que significa esse controle estatístico, ok? Avançando mais um pouquinho. O gráfico sequencial ou gráfico de controle e carta de controle podem ser utilizados para avaliar o estado de controle estatístico de um processo. Na realidade, o gráfico sequencial não. Nós precisamos compreender o gráfico sequencial, mas o que mostra na prática a estabilidade, né, a determinação se um processo está ou não dentro de controle estatístico, é o gráfico de controle. A gente vê gráfico de controle realmente desdobrando todas as ações lá no treinamento de Greenbelt, a partir de Greenbelt, tá? Que a gente acaba determinando todas essas propriedades, mas aqui também a gente vai citar e mostrar para vocês o porquê isso é extremamente relevante, ok? Avançando. A redução da variabilidade dos processos implica uma diminuição do número de produtos defeituosos fabricados. E aí a gente tem uma noção de que produtos defeituosos podem acontecer devido à presença da variabilidade, é o que a gente acabou de citar, mas essa variabilidade pode ser proveniente de duas fontes, tá? Duas origens. A gente dá informação de causa comum e causa especial. Nós atribuímos a essas variabilidades como causas comuns e causas especiais. Quais são as diferenças entre elas? A diferença majoritária entre elas, tá? Primeiro, causa comum não produz produto ou serviço fora da especificação. Então, já que todo processo apresenta variabilidade, não são todos os processos que apresentam defeitos. Por quê? Porque aqueles que não apresentam defeitos, normalmente apenas causas comuns estão atuando sobre eles. Quando causas especiais de variação atuam sobre o meu processo, aí eu começo a ter problemas muito mais complexos para lidar, tá? E aí começam a aparecer os defeitos. Então a gente vai acabar atribuindo nesse momento, mais para frente lapidando esses conceitos também, de que causas especiais de variação são as que geram defeitos. Vamos dar uma olhada em 7 ferramentas da qualidade que nós acabamos utilizando para determinar aí um pouquinho de um processo, verificar a estabilidade e também demonstrar a variabilidade do mesmo. Estratificação, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão e gráfico de controle. Vou passar apenas citando rapidamente, tá? Estratificação, quando eu quero entender de maneira estratificada como o meu processo se comporta. Por exemplo, vou medir estatura de homens brasileiros, tá? Eu posso estratificar por região sul e região sudeste.
Nesse caso, estou estratificando. Isso é uma estratificação, tá? Separação dos dados para análise. Folha de verificação é uma folha para coleta de dados, um checklist, uma numeração, uma contagem que nós fazemos, por exemplo, de defeitos. Então, peças com rebarba, número de fichas que eu preenchi incorretamente, número de erros de preenchimento de e-mail, tudo isso pode ser determinado a partir de uma folha de verificação. Gráfico de Pareto nos ajuda e muito a alocar esforços e recursos naquilo que realmente importa. Gráfico de Pareto segue a regra do 80-20, tá? 20% das causas gera até 80% dos resultados. Então, é um gráfico, escalonado que me mostra aonde devo focar os meus esforços e recursos. Diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe. Temos vários posts no nosso blog, temos materiais para que vocês possam fazer o download sobre isso. Tudo porque diagrama de causa e efeito nada mais é do que relacionar um problema e todas as suas causas. Normalmente, o preenchimento correto precisa fazer um brainstorming. A gente ensina isso muito mais em cursos avançados também. E temos 2 cursos que falam muito sobre isso. Primeiro, curso de identificação de causa raiz, fala muito sobre brainstorming e gráfico de Chikawa. E MASP PDCA também, tá? A gente trabalha lá nas ferramentas do PDCA bastante esses conceitos. Ok? Temos diagrama de dispersão, que seria relacionar os pontos X e Y, ou seja, como temperatura afeta a minha viscosidade. É um gráfico que começa a verificar isso daí. Como o número de funcionários afeta a quantidade de acidentes. Tem relação? Não tem? É forte, fraca? Tudo isso pode ser verificado pelo diagrama de dispersão. E o gráfico de controle propriamente dito é aquele que nós utilizamos para demonstrar a estabilidade de um processo. Eu falei que ia retomar, então agora chegou o momento. Quando a gente fala de utilizar esse gráfico de controle que está aí para vocês e demonstrar estabilidade estatística, se um gráfico tem controle estatístico, estabilidade, o que significa? Significa que ele está ausente de causas especiais de variação. Basicamente isso. Acabamos de citar, causas comuns, causas especiais. Causas comuns não produzem defeitos, causas especiais a gente atribui defeitos nesse momento. E aí eu falo que quando um gráfico está sob controle, quando um processo está sob controle estatístico, ele está ausente de causas especiais de variação. E se houver causas especiais, eu vou acabar detectando rapidamente pelo gráfico. Bacana, pessoal? Tem uma frase aí para vocês no final desse slide, que as 7 ferramentas da qualidade podem ser utilizadas para coleta, processamento e disposição das informações sobre a variabilidade dos processos e produtos também. Se você não tem melhoria contínua dentro da sua empresa, se o seu processo não está organizado a pensar de forma lean, de forma enxuta, pensando de maneira estatística, sugiro fortemente você começar com essas 7 ferramentas da qualidade, colocá-las em prática. Muitas vezes a gente consegue resolver 80% dos casos de uma organização somente com essas ferramentas. São ferramentas básicas do PDCA. Bacana, pessoal? Na próxima aula a gente dá continuidade então. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!